O Espírito Santo significa o Espírito de Satanás e é essa entidade que está trabalhando dentro dos templos evangélicos. Eu vou colocar um vídeo para te dar um exemplo e depois eu vou te explicar dentro da Bíblia com o Espírito do entendimento da verdade. Vamos para o vídeo. A presença de Satanás está dentro das igrejas. Em 10 segundos, esse rapaz vai incorporar. Veja. Receba, 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 receba. Manifesta, manifesta, manifesta. Meus irmãos, por trás da igreja evangélica existe um demônio, o anjo caído, e não somente por trás da igreja evangélica, no catolicismo e no judaísmo também. O anjo caído que comanda o judaísmo é Israel, o dragão. O anjo caído que comanda a igreja católica é a besta Azazel, mais conhecida como Jesus Cristo. E o anjo caído que comanda a igreja evangélica se chama Ismael, o falso profeta, a trindade satânica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ismael, o anjo caído, se passa pelo Espírito Santo. Essa presença que vocês vê dentro das igrejas, os pastores falando em línguas satânicas, rodando igual o peão de Satanás, nada mais, nada menos é do que a presença de Ismael, de um anjo caído, influenciando vocês ao pecado, tá entendendo? Eu vou te provar dentro da Bíblia que esse Espírito Santo é um espírito demoníaco. Eles adulteraram as escrituras para fazer vocês adorar o Espírito Santo, fazer vocês receber o espírito do diabo na vida de vocês. Abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14, no versículo 16, que vai falar assim, ó. Eu roguei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Aqui não está dizendo o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita dentro de vos, tá entendendo? O nosso Pai nos deu o Consolador, o Espírito da verdade, e esse Espírito habita dentro de nós. Essa entidade, esse espírito que habita dentro das igrejas é o Espírito Santo, a trindade satânica, o espírito de Satanás. Por isso que esses pastores ficam igual na macumbaria, tá entendendo? Fica rodando igual o Satanás, fica falando em línguas que ninguém entende, meus irmãos. Vocês, dentro das religiões, estão na presença do diabo. O diabo se transfigura de anjo de luz através dos líderes religiosos para enganar vocês. Quando o Messias fala, não entre pela porta larga, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, ele está falando do templo religioso. Até você mesmo, se parar em frente a qualquer templo, você vai ver que a porta é larga, e são muitos que estão lá dentro adorando Jesus, adorando Deus, adorando demônios, tá entendendo, meu irmão? Nós somos batizados no Espírito do entendimento da verdade, e esse Espírito habita dentro de nós. Está escrito, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, meu irmão. Esses homens são guiados pelos demônios, por Satanás, para enganar todos vocês, tá entendendo? Se você está dentro de uma igreja, você está dentro da porta larga. Eu vou até reler para ver se entra dentro da sua mente. Leia junto comigo, João 14, versículo 16. Eu, porém, rogo ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, porque não vê, porque não conhece. Vos conhecereis porque Ele habita dentro de vocês. O Espírito do nosso Pai habita dentro de nós. E o Espírito que trabalha dentro das igrejas são entidades satânicas, tá entendendo? É a trindade satânica. Israel, Azazel e Ismael, meu irmão. Se liberte da mão do sistema religioso. Esses homens são todos usados por Satanás. Eles estão assentados na cadeira de Moisés. Se você quer ir para o lago de fogo e enxofre, é muito simples. É só estar dentro de qualquer religião. É só seguir o que esses líderes religiosos falam, meu irmão. Eles estão assentados na cadeira do diabo, na cadeira de Moisés, enganando todos vocês, tá entendendo? Esse Espírito Santo é o espírito do próprio Satanás. E é isso que eu tô querendo passar para o irmão. O entendimento, o Espírito da verdade é aqui na mente, ó, o conhecimento, o entendimento que o nosso Pai nos dá. Reflita.